Como vão? Tudo certo? Mais uma semana, mais uma manhã. Espero que estejam bem. Lembrando, pessoal, que hoje à noite, eu acho que eu já avisei para vocês, tem mais um evento. Não é do direito, tá? O evento que vai acontecer hoje à noite é da administração e da contabilidade, mas hoje vai o Gilberto falar de reforma tributária. Então é um professor do direito, né? Ele é muito bom, o Gilberto, um excelente tributarista. E ele não vai falar sobre assuntos aprofundados do direito do trabalho, do direito tributário. Não, ele vai falar de atualidade, né? Ele vai falar sobre as relações da reforma trabalhista. Então talvez seja bastante interessante para vocês. Então vocês estão convidados. O horário é diferente daqueles horários que a gente faz lá nos nossos eventos, né? Vai ser às 7h30, vai ser durante o horário da aula do noturno. Mas vocês estão convidados a participar lá, vai ser bem interessante. Então, se vocês tiverem interesse, hoje à noite vai ser aquela mesma forma que a gente faz, vai valer horas, vai valer certificado, o formato é o mesmo, né? Não é do nosso curso, mas é da faculdade, daquele mesmo formato, né? O Matheus também está por trás ali no PEX, então o formato é o mesmo, com estruturação lá para vocês preencherem no final lá. Então acho que vai ser bem legal para quem quiser e puder participar lá, vai ser interessante. E na semana que vem a gente volta com o evento do direito, tá? Na semana que vem a Júlia vai estar aqui, ela vai falar de mitos e verdades da justiça do trabalho. Também é um tema bem interessante para vocês aí, quarta-feira que vem. Mas vocês vão estar por dentro, eu vou divulgar ainda para vocês. Bom, espero que todos vocês estejam em paz, estejam bem. Choveu, eu não consegui dar aula ontem à noite, porque caiu a internet com aquela ventania que deu aqui. O pessoal teve que ficar triste e deprimido porque não conseguiu ter minha aula. Mas tudo bem, eu vou gravar uma aula para eles ainda. Professor, Oi, Michele. Só antes de começar, confirma uma notícia boa aí pra gente. Terça-feira não tem aula também, né? Não Segunda temos e aula terça. também. Não, terça-feira é dia do professor, né, pô? Tem que dar aquela moral, né, pro professor. Se tivesse no presencial, eu ia querer que tivesse aula, para vocês levarem presente pra gente, né? Que seria o mínimo. Mas já que não tá no presencial mesmo, então todo mundo no feriado, né? Então não vai ter nem segunda nem terça aula. Vão poder dar uma boa descansada aí. Descansar não, né? Vocês já vão poder começar a fazer o trabalho que eu já postei para vocês no Ava de vocês. Vocês já podem começar a fazer. Não vou nem pensar em faculdade nesse final de semana. Eu só não vou julgar, Leila, porque eu também não. Eu vou pegar esse feriado e eu não vou fazer nada relativo a trabalho, né, nesse feriado. Porque não dá. Tem uma hora Duvido, daí 3 horas da manhã do sábado ele posta lá na frente do computador escrevendo. Tô até vendo. Você não consegue, professor. É verdade. Ai, que droga. Não, vou tentar. Esse final de semana eu pretendo passar o final de semana inteiro na frente de jogos eletrônicos. É meu objetivo. Mas é isso aí, pessoal. Então, vocês vão ter um descansinho gostoso aí nesses dias. Não viajem, tá? A gente ainda tá em pandemia. Por mais que vocês já estejam se divertindo aí nos bares da cidade aí, ainda não acabou a pandemia, não. Nem me fala isso, que é tanta notícia ruim que a gente está tendo ultimamente, né? Sobre volta e essas coisas, que eu estou ficando cada vez mais preocupado. Onde nós vamos parar? Eu acho que no apocalipse, né? Não tem mais o que falar. Maringá com 4 dias seguidos de 40 graus. Não tem outra coisa pra gente pensar, senão que o mundo está acabando. Eu acho que a gente ficou e nós que não estamos sabendo. Pode ser que o pessoal já para ir foi, a gente já ficou foi arrebatado, né? Já teve arrebatamento e a gente não caiu assim, não caiu em si ainda. É que foi tão pouca gente que foi arrebatada que ninguém deu nem falta, né? Mas, bom, pessoal, hoje eu acho que a gente termina o judiciário. Vamos ver se a gente consegue terminar o Poder Judiciário hoje.
Hoje eu acho que seria interessante a gente se concentrar um pouquinho mais nos tribunais superiores, principalmente no STF e no STJ. São os representantes gerais do Poder Judiciário, né? Principalmente o STF. O chefe do Poder Judiciário federal é o presidente do STF, né? Ele é o representante geral. E aqui a gente pode conversar um pouquinho sobre isso, né? Sobre a aula passada, vocês têm alguma dúvida? Acho que não. Beleza. Bom, então... o professor, eu tenho uma dúvida assim, Ah. sobre a lista sextupla lá do tribunal e depois a lista tríplice. Ótimo. Arthur, veja assim, lista sextupla. A lista sextupla é criada pelos próprios órgãos. Que órgãos? Os órgãos institucionais judiciários. Lembra quando lá umas 3 aulas atrás que a gente estudou as funções essenciais da justiça? A gente tem a Defensoria Pública, a Advocacia Pública, a OAB e o Ministério Público. Dentro dessas funções essenciais da justiça, a gente tem as carreiras, as formações institucionais do judiciário fora da magistratura, né? Fora do poder judiciário, dos juízes e desembargadores. Essas instituições, ou seja, a advocacia, né, a advocacia tanto a pública quanto a OAB, quanto o Ministério Público, eles vão indicar politicamente, tá? É uma indicação política interna. Eles vão indicar quais são os seus melhores, ou melhores não no sentido de mais competentes, mas no sentido daqueles que deveriam ser parte do Poder Judiciário de segunda instância. Sobre essas indicações, vão ser indicados 6 representantes, né, do Ministério Público, da OAB, da Advocacia Pública. Esses representantes, as instituições vão apresentar uma lista com 6 nomes cada. Né? Uma lista sextupla. Dentro dessa lista sextupla, que vai ser encaminhada ao tribunal, né, de segunda instância, se for estadual, ao TJ do Estado, se for federal, ao Tribunal Regional Federal, né, vão ser indicados à presidência dos respectivos órgãos. Então, vamos supor, você, Arthur, é promotor, né, eu, advogado, e a gente entrou na lista sextupla. Então, nossos nomes... Você como representante do Ministério Público e eu como da OAB, nossos nomes vão até o presidente do TJ Paraná. Né? O TJ Paraná ele vai pegar essas listas sextuplas e vai transformar em uma única lista tríplice, com 3 nomes. Ele vai transformar em uma única lista tríplice. E esta lista tríplice ele vai encaminhar para o governador do estado, aqui no caso no caso aqui do TJ do Estado. Se não for na estrutura estadual, na estrutura federal, vai ao presidente da República. E esse chefe do executivo, ele vai optar politicamente, dentre esses 3 nomes restantes, qual deles vai assumir o cargo de desembargador em segunda instância. Ou seja, uma parcela... o chamado quinto constitucional, ou seja, 1/5, 25%, dos membros da magistratura de segunda instância, seja federal ou seja estadual, vai ser composta por membros que não sejam da carreira da magistratura, ou seja, que não sejam juízes de carreira. Vão ser compostas por membros das funções essenciais da justiça fora da magistratura. Então, daí, discricionariamente, só que dentre essa lista tríplice restante, o governador do estado ou o presidente da República vai escolher um nome que vai compor a segunda instância. O Ademilson falou que teve uma indicação dessa esses dias. Teve sim, Ademilson. Teve, eu acho que foi umas 2 semanas atrás, saiu no Diário Oficial, aí o governador indicou. Né? Essa lista tríplice ela é bem comum, né? Sempre que algum desembargador se aposenta, é feita a lista tríplice. É claro que tem toda uma estrutura política, né? Dentro dos próprios órgãos tem toda aquela questão de campanha, né? Não é
simples assim, mas é interessante porque você não dá todo o poder discricionário, todo o poder político para o governador não escolher quem ele quiser. Ele vai escolher dentro dos limites daqueles que os órgãos entenderam como sendo os melhores. Sem ser pelo quinto constitucional, por essa lista, daí vai ser por estrutura de carreira interna do próprio TJ. Então, os próprios juízes de primeira instância vão ser titulares a serem promovidos quando eles se inscreverem para tanto, para serem desembargadores, né? Então, 75% é composto por juízes de carreira e 25% de funções essenciais de justiça. Mais ou menos a mesma sistemática, Ademilson, de reitor, desses cargos, assim, é muito parecida. A diferença, Ademilson, é que no TJ, na segunda instância, é legalmente obrigatório. Então, o governador ele deve escolher segundo a lista tríplice, né, na segunda instância. Nesse caso, por exemplo, de reitoria, não necessariamente você tem que seguir a lista indicada. É o que eu falei lá passando para vocês, é quase como se fosse um acordo ali entre eles, né, em seguir isso. Obrigatoriedade legal é só no TJ, é só no TJ e no TRF. Ou seja, o governador só precisa seguir a lista tríplice obrigatoriamente nesse caso. Daí é uma obrigação. Arthur, você entendeu? Entendi sim, professor. Muito obrigado. É que eu tinha anotado só, tipo assim, MP/OAB, aí eu tracinho lista, não tinha explicado os negocinhos. Sim, Muito obrigado. Passo muito por isso. Às vezes vou pegar minhas anotações, vou ver, eu falo onde eu estava com a cabeça quando eu anotei isso, que não faz o menor sentido. Né? A gente vai na pressa anotando as coisas lá, depois não entende nada nas nossas anotações. Legal. Eu sei que é a Priscila. Priscila é muito boa. Bom, eu vou tratar conjuntamente o STF e o STJ com vocês. Vamos fazer um esqueminha. Acho que vem dando certo alguns esqueminhas. Esqueminha, pessoal, isso aí é importante. Esqueminha pode se fazer em aula. Né? A aula é bom para ter esqueminha porque a aula é mapeamento de matéria. Agora, se você pega um livro que tem esqueminha, joga o livro no lixo. Porque o livro não é para fazer esqueminha. O livro é para te explicar aprofundadamente. Né? E eu sei que vocês gostam de uns livrinhos esquematizados aí, mas joga fora, porque livro esquematizado você está assistindo aula já, você não precisa de livro esquematizado. Né? Você não vai aproveitar o tempo no livro. Fujam desses. Principalmente em direito constitucional, Pedro Lenza. Se eu descobrir que alguém na minha disciplina usou Pedro Lenza, zera na hora. Bom, pessoal, a gente pode dizer basicamente assim, ó, porque a gente vai tratar aqui, então, dos dois órgãos superiores de representação geral do judiciário, do Poder Judiciário. Apesar de que o STF tem denominado nele ali várias características que vai o compor como órgão máximo do Poder Judiciário de representação, como, por exemplo, o presidente do STF sendo o representante do Poder Judiciário no Estado. Né? Ou, por exemplo, outra característica, o Poder Judiciário, o STF, é o teto do funcionalismo público, da remuneração do funcionalismo público do Brasil. Ou seja, um funcionário público não pode ganhar mais que o presidente do STF. Quem ganha mais no Brasil é o presidente do STF, que ele é o teto do funcionalismo público. No presidente da República não ganha mais que o chefe do STF, que o presidente, os deputados e qualquer funcionário público. Né? Então, qual que é o piso salarial do funcionário público? O salário mínimo. Né? E qual que é o teto? É o salário. O salário não, né? Porque eles não recebem salário. Né? São outros tipos de vencimento, né? Mas o teto é a remuneração do presidente do STF. Por quê? Porque o STF é o órgão originário de representação do controle da constitucionalidade, da guarda da Constituição. Só que o STJ, como já falei para vocês lá atrás, ele é só um braço do STF. Né? Essa separação entre STF e STJ, entre Supremo Tribunal Federal e Superior Tribunal de Justiça, é uma separação temática. Né? Porque todos os tribunais superiores eles são tribunais constitucionais. São tribunais sobre violação
de constitucionalidade. Quando eu falo constitucionalidade aqui, a gente não tem que ler só texto da Constituição. Não é só texto. Mas estrutura de Estado. Constituição aqui, a gente tem que ler sobre aquilo que constitui a forma estatal. Né? Então, os tribunais superiores são aqueles que vão julgar, aqueles que vão proteger a violação da forma Estado. O que foi separado quando o STF se separou a partir da criação do STJ é a temática de onde se encontram essas violações. Então, no STF, a gente tem as violações do texto constitucional, aqui sim, do texto da Constituição. Então, o STF ele vai lidar com as violações, com o controle da atividade estatal, segundo o texto da Constituição Federal. Segundo o próprio texto da Constituição Federal. Enquanto o STJ vai controlar a violação ao Estado, a Constituição do Estado, mas segundo o texto das leis gerais. Né? Ou seja, das leis ordinárias, das leis complementares. Quando a gente estudar poder legislativo, a gente vai ver as diferenças entre cada espécie de lei. Né? Mas a grande diferença entre os dois vai ser quanto à sua temática de qual texto será analisado. O STF analisa o texto da Constituição Federal e o STJ os demais textos. Claro que o STJ vai ter alguns textos excludentes ainda porque outros tribunais superiores foram criados. Como, por exemplo, o Tribunal Superior do Trabalho, né, que vai lidar só com violações à legislação trabalhista. O Superior Tribunal Eleitoral, que vai lidar só com violações à legislação eleitoral, e o Superior Tribunal Militar, que vai lidar só com estruturas militares. Só que eles são bem temáticos, né? Vocês viram que esses três tribunais superiores, eles são muito mais específicos quanto a texto. Tirando o texto, então, militar, eleitoral e trabalhista, e o texto constitucional, todas as demais violações competem a serem julgadas por controle pelo Superior Tribunal de Justiça, pelo STJ. Claro que a gente vai ter uma importância drástica no STF por ser um tribunal de texto constitucional, porque a Constituição ela fundamenta a validade de todas as demais normas do Estado. A gente já viu isso. Então, claro que o STF ele vai ter um peso de violação, talvez assim, sobre essa perspectiva um pouco maior, né? Mas ainda assim, não há hierarquia entre eles. E a gente tem que entender um pouco como que é composto, né? Então vamos fazer um quadro comparativo. Quadro comparativo entre STF e STJ. Aqui de um lado, que a gente vai colocar então o STF. De outro lado a gente vai colocar o STJ. Pessoal, vocês vão lidar sempre com essas abreviações, tá? Não é feio não saber o que significa, tá? É Supremo Tribunal Federal e Superior Tribunal de Justiça. Não tenham vergonha de não saber o significado das coisas do direito. O direito é confuso, o direito faz tudo para ninguém entender. Então não é nenhum problema. Acho que eu até falei para vocês já que eu tive direito de trabalho no primeiro ano de faculdade. A minha faculdade tinha direito de trabalho no primeiro ano. E eu era... como que eu posso explicar isso, né? Eu sou filho único criado com a minha avó, né? Então já dá para entender mais ou menos, né? Então, obviamente, trabalho nunca foi uma realidade muito grande na minha vida, né? O ofício do trabalho até então, até a faculdade. Eu não quero falar playboy, né? Nem folgado, nem nada disso. Mas, enfim, eu era criado com a avó, né? E eu cheguei na faculdade e o professor ficava falando seletista. Não tinha nem carteira de trabalho. Você acha que eu sabia que era seletista? Só que eu tinha uma puta vergonha de perguntar ao professor o que era aquilo. Eu não tinha a menor ideia do que ele estava falando. Tanto que eu escrevia no caderno seletista com S. Né? Porque eu achei que tinha alguma coisa de selecionar, alguma coisa relacionada a isso, porque eu não tinha a menor ideia do que era a CLT, né? A Consolidação da Lei dos Trabalhos. E eu fiquei um ano praticamente, o primeiro ano inteiro, sem a menor ideia do que era seletista. Até que eu comprei um livro de direito de trabalho e descobri.
Eu também não gostava muito da matéria, então eu fui comprar o livro só no final do ano. Mas não tem que ter vergonha de perguntar, porque não é porque os nomes do direito são esquisitos mesmo. Nossa, hoje eu já estou na 10ª porção de café aqui, que hoje tá duro, hein? Ontem eu não conseguia dormir com aquela tempestade que deu, gente, que ficou esquisita aquela tempestade, onde ventou tudo, o pessoal aqui na frente tinha telha voando aqui, achei esquisito pra caramba. Bom, vocês vão encontrar o fundamento, né, o fundamento do STF sobre a sua composição. Cadê? No artigo 101 da Constituição, enquanto do STJ no artigo 104 da Constituição. Essa matéria aqui, não sei se vocês estão acompanhando por livro ou pela própria legislação, pela própria texto constitucional, pessoal, não sei se vocês perceberam, essa matéria que a gente está tendo aqui, ela é muito descritiva. Então, se vocês pegarem o que a gente está vendo aqui em aula e lerem a própria Constituição, vocês vão ver que ela é bem simples de entendimento, que ela é bem descritiva. Bom, então, primeiro, quanto à composição do STF, qual que é a composição do STF? São 11 ministros. Ministros é o termo correto, né? Então, veja, e ministro aqui é um nome que até confunde, né? Porque, por exemplo, tem ministro do Poder Executivo, né? E são os indicados para o Poder Executivo. Aqui, ministro é um termo que vem do direito português, né? É aquele que ministra a Constituição. Não tem ministro de Estado nessa época no direito português, então ministro era só a parte do judiciário. Enfim, então a gente tem em primeira instância os juízes, em segundo os desembargadores, em terceira, olha, eu já falando besteira aqui, em instâncias superiores, os ministros, né? E a composição do STF, ela é bem pequena, ela é composta por 11 ministros, né? Desses 11 ministros, um deles é o presidente. Então, basicamente, a gente vai ter 10 ministros votantes, né? 10 desses ministros são votantes. E esses ministros vão ser divididos em duas turmas. Então, a primeira e a segunda turma. Já devem ter ouvido falar disso, da primeira e da segunda turma do STF. Da primeira e segunda turma do STF. Cada uma dessas turmas que vão ter 5 ministros. Por que duas turmas? Porque a estrutura do STF vai ser composta por duas turmas e pelo plenário. Bem, aqui a gente tem uma forma de diferenciação de julgamento. As ações que vão ter repercussão geral, que vão ter necessidade, por exemplo, de controle de constitucionalidade, de modificação ou de estabilização de segurança jurídica, ou seja, tentar fazer com que determinado conceito seja pacificado nos tribunais. Então você tem no Brasil N decisões diferentes sobre o mesmo objeto. Você quer que aquilo tenha uma decisão padrão. Isso é responsabilidade do STF, né? Homogeneizar a decisão. Se você vai ter que considerar que determinada norma é ou não é inconstitucional sobre o plano geral do Brasil, né? Você vai ter que fazer essas ações de alta complexidade, também chamado, que o STF costuma chamar de hard cases na teoria da argumentação. Então você tem o plenário, onde os 11 ministros se reúnem, os 10 ministros votam, né? O presidente do STF não vota, tá? Ele só vota o presidente do STF em caso de empate, né? Ele só vota em caso de voto de Minerva, né? Só em caso de 5-5 que o presidente do STF vai fazer o seu voto. Perdão. E é bem interessante a dinâmica, porque desses 10 ministros votantes, um será sorteado em ordem para ser o relator. Vocês já devem ter ouvido também falar a ideia de relator. O relator é aquele que vai ter contato inicial com o processo, vai estudar aprofundadamente o processo e vai criar um primeiro voto, o voto do relator, que vai fundamentar o voto de todos os outros ministros votantes. Então o relator ele vai ter contato aprofundado com o processo, vai explicar o processo para os outros,
ele vai ser um interlocutor, ele vai explicar o processo para os outros e vai dar seu voto. Então, ele vai dar o voto lá de procedência, por exemplo. Os demais ministros agora, eles não vão fundamentar mais o processo inteiro. Eles vão votar de acordo ou contra o relator. Né? Então, daí, a partir do momento que o relator faz seu voto, faz sua análise, os demais ministros, eles passam a seguir ou não o voto do relator. Né? Então, é um trabalho mais dinâmico, né? Para todo mundo não ter o trabalho de fazer aprofundamento geral no processo. Então, basicamente, o relator é um interlocutor geral, que os demais ministros vão ou não vão concordar. Havendo empate de 5-5, né, quanto ao voto, daí sim o presidente ele vai tomar o voto que vai decidir o procedimento. Só que nem sempre os processos têm essa complexidade. Muitas vezes os procedimentos, eles têm conteúdo constitucional, mas eles já têm um histórico de voto, ou eles são casos com menor complexidade. Isso tudo vocês vão aprender em processo civil no 4º ano, em recurso, atividade recursal. E eu tenho uma excelente notícia para vocês. Porque até o ano passado, quem dava essa matéria de recurso, de atividade recursal, era eu. Né? E felizmente vocês vão se livrar desse problema. Né? Hoje em dia é o professor Siladelfo, que é juiz aqui de Maringá, que dá. Então olha que maravilha. Sempre boas notícias. E lá no 4º ano em recurso, em atividade recursal, vocês vão explicar, vocês vão aprender pelo regimento interno do STF, o que vai para a turma, o que vai para plenário, mas se a gente fosse resumir, é por complexidade do caso, né? E daí ele vai ser sorteado para a primeira ou para a segunda turma. Cada turma é formada por uma quantidade estrita de ministros, né? Tem que fundamentar, toda votação é fundamentada. A diferença aqui é que você não precisa fazer todo o relatório do processo. Enquanto o relator ele dá o seu voto baseado no procedimento em si, ele dá seu voto baseado no processo, os demais dão seu voto baseados no relator. Então, você fundamenta, claro, você vai discordar do relator, você vai fundamentar, assim como se você for votar a favor do relator, você também vai fundamentar. Só que você vai fundamentar baseado no voto do relator e não no processo. Né? Então, você vai ter toda essa relação aí de voto, os votantes, eles votam de acordo com o relator, enquanto o relator vota de acordo com o processo. É interessante, vocês vão aprender, tem técnicas interessantes, né? Por exemplo, dá para você votar com o relator discordando dele. Como assim? Dá para você votar pelo fundamento final, ou seja, pela procedência, improcedência. Então, o relator votou pela procedência, você também. Mas você discorda do relator no fundamento. Isso muda totalmente a estrutura do julgamento também. O STF tem dinâmicas bem interessantes que vocês vão aprender no 4º ano. É que o STF tem dinâmicas bem mais complexas que vão depender que vocês aprendam várias coisas antes em processo civil, em processo penal, além desse ano de direito constitucional e do ano que vem de processo constitucional. Mas é bem interessante a forma como se dá o voto no STF. Né? Mas sempre fundamentado. Princípio da decisão fundamentada. É constitucional, Arthur. Toda decisão judicial, independentemente de sua complexidade, deve ser fundamentada. Bom, e daí vão ter essas duas turmas, cada uma com 5. Você vê que sempre vai ser números ímpares, né, para não dar empate. E aí você chega na finalidade dessa estrutura. Agora, no STJ, a gente já tem uma composição bem mais, vamos dizer assim, refinada. Porque o STJ ele já é composto por 33 ministros. Então é gente pra caramba. Por que precisa dividir em turma, André? Porque vão ser duas fundamentações diferentes. Casos de alta complexidade vão para o plenário. Casos de menor complexidade vão para as turmas. E eles votam, geralmente, as turmas fazem votações mais rápidas, mais concisas. Né?
Por exemplo, se você pegar a dinâmica do STF, a primeira turma, hoje, provavelmente vai julgar uns 30, 40 processos. Hoje, a primeira turma. O plenário, ele só vai acontecer 1, 2 vezes por semana e ele vai passar o dia inteiro julgando um processo só. Né? E às vezes vocês já devem ter visto, porque vocês são estudantes de direito interessados, já falei, é uma turma que eu acho muito bem desenvolvida, então vocês nunca me decepcionariam, né? Então vocês provavelmente já estão assistindo TV Justiça uma hora dessa, né? Já estão assistindo TV Justiça? Ah, eu não tenho TV a cabo. Tem na internet, TV Justiça é pública, tem no YouTube, né? Para assistir os julgamentos do STF lá, né? Tem julgamento do STF que começa 2 horas da tarde e termina 3 da manhã. Justamente pela autocomplexidade. Tem julgamento do STF que dura 1 semana para terminar em plenário. Né? Então, esses de alta complexidade, André, eles vão pro plenário, porque são julgamentos longos, extensos. Os julgamentos de turma são muito mais rápidos. Normalmente, quem vai vendo esses processos não são nem os ministros, são seus assessores. O ministro só revisa isso depois. Não é nem o ministro que vai ver isso, são seus assessores. São processos bem mais rápidos, enquanto os processos complexos vão para plenário para serem exaustivamente discutidos. Daí vocês ficam falando lá, o STF fica com aqueles textos que eu não entendo nada, o cara fica falando 3 horas sobre a coisa. Mas eles precisam fazer isso em plenário. Porque o plenário, ele só vai para plenário questões que são de alta complexidade e de alta polêmica social. Então a fundamentação deve ser exaustiva, por isso que eles são tão longas as fundamentações, para que não haja nenhuma insegurança jurídica na forma final. Isso, o relator ele vai relatar, exatamente, justamente por isso relator, Ademilson, ele vai relatar o processo e vai dar um voto. O voto do relator é o mais complexo e mais amplo, né? Os outros vão com ele ou contra ele, mas sempre fundamentando. E daí, de fato, vai começar essas provocações. As grandes brigas do STF são com o pessoal, com os relatores. Né? É bem interessante. Por isso que eu falo, assistam. Eu sei que às vezes é chato assistir. Pega um dia, segunda-feira que vem. Segunda-feira tem sessão plenária. É segunda-feira que vem. Aliás, desculpa, terça-feira que vem tem sessão plenária. Vocês vão estar no feriado. Porque segunda-feira eles não trabalham. Terça-feira que vem vai ter sessão plenária. Então, vai estar na sua casa sem fazer nada, nesse calor? Põe na TV Justiça e assiste uma sessão do STF. No começo vai ser sofrido. Aos poucos vai ser legal. Vale a pena. Professor, Oi. Uma dúvida. A composição das 2 turmas, essa composição ela é permanente ou quando tem eleição para o presidente, muda-se a composição das turmas também? Boa pergunta. Primeiro ponto, vamos pegar a presidência. A presidência do STF não é eleita. Ela é feita por rodízio. É bem interessante que é uma troca de cadeiras. Olha a composição atual do STF. O ministro que está sentado, né, à direita do presidente do STF, ele é o próximo presidente do STF. O que está à direita é o próximo vice-presidente do STF. Vai fazendo esse rodízio. Então eles vão trocando as cadeiras. Eles de fato vão mudando de lugar a cada 2 anos. E o lado direito é a primeira turma e o lado esquerdo é a segunda. Então a primeira e a segunda turma também vão sempre mudando. O STF tem uma composição puramente arquitetônica. O presidente, o próximo é o que está à direita dele. A direita é a primeira e a esquerda é a segunda turma. Então sempre vai estar modificando. Isso é bem interessante, Michele, porque, por exemplo, durante a gestão Toffoli, né, a gente tinha uma primeira e uma segunda turma radicalmente diferentes. Na gestão anterior também, ainda estavam assim. Era terrível, na verdade, as 2 últimas gestões. A composição que ficou organizada, as cadeiras, o que a primeira turma votava procedente, a segunda turma votava improcedente. Então estava esse caos. Agora a gente já mudou. Um da primeira turma foi para a segunda, então já ganhou mais força. As outras. Então você tem agora uma redistribuição aos poucos dessas noções das turmas da primeira e da segunda. Então é arquitetônico mesmo a estrutura do STF, da presidência e das turmas. Elas sempre vão se modificando. Diga. Outra coisa, professor. O presidente, daí quando vai para plenário, ele como que fica? Porque são 5 e aí ele não vota, ele não só vota. Exatamente. Ele só preside, ele só controla. Uma das funções dele, por exemplo, igual o Ademilson falou ali que é da briga,
é controlar a briga dos caras. Ele basicamente vai ser o mediador ali. Ele não vota, ele não dá opinião sobre o processo. Se deu empate, daí sim ele vai começar a pensar no seu voto. Existe uma questão, essa sua pergunta é interessante para a gente lembrar de uma questão que vem sendo há muitos anos, há mais de uma década, questionada no STF. Porque hoje, para agilizar o processo, o presidente ele já vem com o voto pronto. Então, se dá empate, o presidente já tem o voto dele. Isso não é recomendado do ponto de vista constitucional. Isso é muito criticado no STF atualmente. Porque isso é feito para ter agilidade. Mas a questão é, o voto de Minerva do presidente é justamente porque ele teve que ouvir toda aquela argumentação para no final falar, então aqui eu vou decidir a partir como se a partir daquele momento os votos vencidos, os votos divergentes, eles vão ser como uma defesa e como uma promotoria, como uma advocacia. E o presidente vai julgar aquilo. E vem tendo uma crítica muito forte, você pode perceber, que normalmente os votos de Minerva, o cara já vem com o voto pronto. Isso muita gente vem questionando na teoria da justiça brasileira que não é correto que isso seja feito, né? O Toffoli deu uma mudada nisso. Eu vou ter que defender, em alguma coisa eu tenho que defender o Toffoli, principalmente porque o Toffoli, ele é natural de uma das maiores cidades mais desenvolvidas da história do país, que é Marília, no interior de São Paulo, que por coincidência total é a minha cidade de nascença. E não só isso, como o Toffoli e a família dele moram muito perto da casa da minha mãe, né? Porque a família do Toffoli, não sei se vocês sabem, eles são bem famosos na cidade. O Toffoli é ministro do Supremo, o outro irmão do Toffoli é prefeito há não sei quantos anos, e o outro irmão do Toffoli é bispo na cidade, né? Então eles estão em todas as áreas de atuação de poder. Mas enfim, então, o Toffoli, ele começou, pelo menos nesse ponto, ele mudou um pouco isso. Toda vez que ele tinha que dar voto, a gente não sabe se ele já tinha o voto pronto ou não, mas pelo menos aparentemente, ele pedia a vista do processo para poder elaborar o voto. E é o que o Patrick falou aqui, é como se o presidente vai funcionar como juiz dos juízes aqui, né, nesse caso, Patrick. Ele precisa fundamentar através de artigo, de teoria. Você vai ver, Patrick, se você assistir às sessões, e lá quando você for entender uma teoria lá no quarto ano, que vocês vão chamar de teoria de ratio decidendi, que, na verdade, no STF importa muito menos os artigos, importa muito mais a fundamentação teórica. Então, se cria muita teoria no STF. É um lugar que você tem muito mais a atividade intelectual de desenvolvimento de tese, né? Então o artigo importa um pouco menos. A ideia é mais... porque toda a discussão do artigo já foi feita em todas as outras instâncias. Agora vai ser toda uma fundamentação subjetiva sobre isso. Não seria importante a graduação do direito para ser candidato a presidente? Patrick, essa é uma excelente pergunta. Porque, vejam, para presidente da República, né, você está falando aqui, né? Para candidato geral, você está falando. Isso daí é bem interessante você falar, Patrick. Existem muitos argumentos desses, por exemplo. Talvez fosse bom o candidato a presidente da República ser formado em Direito, ser formado em Administração, qualquer coisa assim. Os deputados também têm uma obrigatoriedade de ensino superior. E tem certos fundamentos que fazem todo sentido. Mas sabe qual que é o problema? O judiciário ele não é uma atividade democrática. Já percebeu isso? O judiciário é uma atividade feita por concurso público, por indicação política. Ele não teria nada de democrático. Exatamente. O executivo e o legislativo são puramente democráticos. Se você exige condições objetivas e potestativas para um presidente da República, por exemplo, você está tirando a representatividade que qualquer pessoa tem direito à sua cidadania. Então, a liberdade de direitos políticos, ela tem que ser, pelo fundamento geral da democracia, ela tem que ser livre. E é aquela questão, né? Qualquer um pode se candidatar. A questão é em quem você vai votar, né? E, obviamente, a gente não votaria em pessoas que não têm a menor capacidade administrativa, que vão contra a Constituição. A gente nunca votaria em pessoas que defendem tortura ou qualquer coisa sobre movimentos inconstitucionais, né? A gente não faria isso com a nossa presidência da República. Mas, enfim, se fizer, a culpa é do próprio eleitor, né? É a democracia que funcionou, mas a gente
o fundamento democrático não pode exigir esse tipo de coisa. Certo? Bom. STJ, por outro lado, 33 ministros. E a composição, aqui ela já é bem mais modificada. Um terço são juízes. O que eu fiz aqui? Era para apertar shift. São juízes federais. Um terço são desembargadores estaduais. Essa é a composição. Desembargadores estaduais. Esses aqui, eles também formam uma lista tríplice. Eles também são formados por uma lista tríplice. Só que quem elabora essa lista é o próprio STJ. Então, o próprio órgão que vai receber esses ministros vai fazer uma lista tríplice contendo juízes federais e juízes estaduais. Então, para chegar no STJ, um terço vão ser juízes federais, do TRF, e um terço vão ser desembargadores da Justiça Estadual, proposta pelo próprio TJ. Né? E a outra terça parte dos ministros do STJ, dos 33 ministros, vão ser composta por um monte de gente. Né? Primeiro, desse um terço, ó a fração agora, hein? Um sexto OAB, um sexto de advogados. Daí, outro um sexto MP, Ministério Público, seja estadual ou federal. Ah, peraí que eu tenho que colocar um sexto aqui, né? Senão vai ficar confuso para vocês anotarem. Outro um sexto. Daí sim, aplica o artigo 94, que é a regra do 5º constitucional. Vejam só que interessante. O STJ vai ser composto, então, por OAB e MP, um sexto da OAB, um sexto da MP, indicado pelo próprio TJ, e OAB e MP indicado pelos próprios órgãos pela regra do 5º constitucional. Assim, vai formar os 33 ministros do STJ. Assim a gente vai ter a formação dos 33 ministros do STJ. Então tem uma parte, um terço dos ministros do STJ não são juízes de carreira, são Ministério Público ou advocacia. Só que desses, né, uma parte é indicada pelo próprio TJ e uma parte é a regra do 5º constitucional, que é indicado pelas próprias instituições. Apesar disso, seja qual for, seja a indicação dos ministros do STF, seja a indicação do STJ, porque a gente falou aqui indicação, né? Indicação do STJ. Qualquer um dos 33 ministros, todos eles vão ser nomeados pelo presidente da República. Todos eles serão nomeados pelo presidente da República. Vocês estão vendo aí que está tendo uma indicação nova agora para o STF, né? Vocês estão vendo toda a discussão, imagino que vocês estejam acompanhando aí toda essa discussão que agora estão questionando o currículo do cara lá, como sempre, né? Tem um negócio que está tendo ultimamente é questionamento de currículo. Mas, enfim, porque é o presidente da República que nomeia, né? Daí vem a questão, ele precisa seguir a lista? Daí que tá.
Não está descrito na lei que precisa seguir a lista. As indicações serão feitas, mas que o presidente da República precisa seguir, não precisa seguir. Diferente lá da segunda instância, aqui ele não precisa seguir. Né? O que ele precisa seguir, que no STF nada, pode indicar discricionariamente. A única coisa que dá uma dificultada aqui é no STJ, porque no STJ é obrigatório que tenha 1/3 de juízes, 1/3 de desembargadores e 1/3 de funções essenciais. Então, beleza. Se sai um promotor, um ex-promotor de ministro do STJ, o presidente ele vai ter obrigação, ele não precisa seguir a lista, mas ele vai ter que ter um advogado ou um promotor para assumir no lugar dele. Não pode ser um juiz. Né? Ou seja, essa discricionariedade vai ser limitada no STJ. No STF não tem essa discricionariedade, pode indicar em qualquer aspecto. Em qualquer aspecto aqui. Alguma dúvida até aqui? Professor, deixa eu ver se eu entendi. Então, todos esses ministros vão ser nomeados pelo presidente da República? Todos os ministros vão ser nomeados pelo presidente da República. Todos. Tanto do STJ quanto do STF. Todos vão ser nomeados pelo presidente da República. Daí vai dar sorte do presidente ali. Quantos caras saem, quantos caras entram durante a gestão dele. Né? É o que eu falei para vocês. Até o Temer se respeitava bastante a lista. Né? Até o Temer a lista era bem... Eu lembro na época que o Barroso foi ser indicado, que estava o nome do Barroso e de outros dois lá. O Barroso era advogado, né? E a gente fez campanha para o Barroso entrar, porque era um advogado no STF. O STF estava sem advogado, né? A gente se arrependeu. Mas a gente tinha noção clara que aquela lista ia ser respeitada. A partir do Temer, com a indicação do Alexandre de Moraes, e agora com essa indicação nova do Bolsonaro, agora a gente não sabe mais quem vai ser indicado, porque não se segue mais a lista. A única coisa que no STJ vai ter que ter essa separação aqui de 1/3 de juízes federais, 1/3 dos desembargadores e 1/3 dos demais. O que significa que essa estrutura vai ser respeitada dentro do STJ. Então, Ademilson, é a lista quinta, é a lista tríplice. É a lista final, que é esse restante. Que são os próprios órgãos que indicam. Ah, uma coisa eu não posso esquecer. Eles são nomeados pelo presidente da República. Mas eles são automaticamente aceitos? A Constituição pensou nisso, que seria um pouquinho perigoso você deixar o presidente da República colocar quem que ele quisesse. Não. Existe uma sabatina do Senado. Antes do cara ser aprovado como ministro do STF, o Senado sabatina os cara. Tem no YouTube, dá uma olhada lá, procura lá, sabatina Alexandre de Moraes, sabatina Barroso, sabatina Toffoli. Essas tem no YouTube já. É longo pra caramba, é o dia inteiro, os caras enchendo o cara de pergunta. Mas o Senado pode vetar o ministro. Vetar o ministro. Lembra quando teve a ideia lá da indicação do Moro? Um monte de gente falava, se o Moro entra, na sabatina ele não é aceito. É muito provável. Aqui, geralmente eu falo mal do Moro aqui, mas agora em defesa do Moro. Você tem o cara da Lava Jato, você acha que os senadores vão deixar o cara entrar no STF? Não faz sentido. Mas o Senado pode vetar a entrada por falta de competência. Porque para você ser ministro, você tem que ter notável saber jurídico e reputação ilibada. Isso o Senado que vai determinar. Então o Senado pode vetar a indicação. O Senado pode vetar.
Isso é verdade. O cara que tem que a dissertação dele tá não é plágio, Michele. São partes da dissertação que são muito semelhantes a textos famosos, né? Ele só fez uma versão diferente de textos famosos. O Alexandre de Moraes também. Dá uma olhada lá na tese de doutorado do Alexandre de Moraes, você vai encontrar partes ipsis literis de um teórico espanhol, né? É complicado. Por isso que eu falo para vocês, depois a gente zera a prova dos caras que faz plágio entre vocês aí, vocês ficam bravos, né? Quando nas provas lá. Pô, bicho, os professores que não zeraram os plágios dos caras antes, agora o cara plagia, faz doutorado e entra no STF. Então a gente não pode deixar vocês fazer isso agora. Exatamente, ele esqueceu de referenciar. Na hora que você está fazendo a dissertação, ele é tanta coisa na cabeça que você acaba esquecendo de falar que você pegou de algum lugar. A gente julga muitas pessoas, viu? O governo é muito perseguido. Ó, vamos entender que não é qualquer um que pode entrar no STF. Daí eu volto para a pergunta do Patrick. Patrick, no STF a gente pode pôr condições. No STJ, no Judiciário, porque o Judiciário não é democrático. O Judiciário não é democrático. Então existem condições para você ser ministro, né? Então, primeiro, né, é o comum. Notável saber jurídico, que não quer dizer nada, né? Reputação ilibada, que eu não sei explicar o que é reputação ilibada. Vocês podem escrever um artigo sobre isso, porque eu não faço a menor ideia do que isso significa. E ele tem que ter mais de 35 anos e menos de 65 anos. Mas por que menos de 65 anos se ele vai aposentar compulsório com 70? Justamente por isso, ele vai entrar com mais de 65 e vai ficar quase nada ali no STF. Então ele tem que ter um tempo hábil para estar no STF, então ele tem que ter menos de 65 anos. Lembrando, eu já vi uma pergunta dessa, eu acho importante a gente falar também. O cargo, tanto no STF quanto no STJ, é vitalício. Ele vai até o cara morrer ou até o cara fazer 70 anos. Então, não é eleição, né? Ele não tem um cargo determinado. Ou até ele sair, né? Tipo o... Como que chamava? Esqueci o nome do cara. Do Aires Brito. O Aires Brito foi antes do tempo, ele só quis sair. Então, notável saber do jurídico, reputação ilibada, 35 anos e menos de 65 anos. Né? O que se repete, né? O que se repete é essa estrutura aqui se repete aqui também, né? no STJ. Então, se repete o notável saber jurídico. Vou escrever de novo para ficar mais organizadinho. Reputação ilibada. Mais de 35, menos 65. Bom, só que tem uma diferença. Porque o ministro do STF, ele deve ser brasileiro nato. Está lá no artigo 12, parágrafo 3º. 4. Enquanto o ministro do STJ deve ser brasileiro nato ou naturalizado. É bem interessante isso, pessoal, porque a Constituição brasileira diz que não há diferença nenhuma entre brasileiro nato e naturalizado. O que é brasileiro nato? Aquele que nasce em território brasileiro ou nasce em território estrangeiro, mas sobre aspectos de defesa brasileira. Por exemplo, se é filha de diplomata, o diplomata ele é diplomata na Suécia, só que ele estava lá a trabalho e você nasceu lá, você continua sendo brasileiro nato. Né? Bom, enquanto brasileiro naturalizado, ele nasce em outro estado, só que ele se naturaliza brasileiro. Ele perde a nacionalidade originária e ele passa a ser brasileiro. Isso, pessoal, é um movimento que a Constituição diz que não se deve fazer diferença. O brasileiro nato ou naturalizado não tem diferença segundo a legislação brasileira, né? A não ser no STF e na Presidência da República. O presidente da República e o membro do STF só podem ser natos. Isso é polêmico pra caramba, pessoal. Isso é bem complicado do ponto de vista institucional,
porque muita gente considera isso inconstitucional, porque o brasileiro naturalizado também é brasileiro, ele não é menos brasileiro que o nato, segundo a Constituição. Né? Mas o presidente da República só pode ser brasileiro nato. E o ministro do STF também só pode ser, ele também só pode ser nato. Uma das justificativas para isso, pessoal, é porque o ministro do STF está na lista de ocupação do cargo de presidência da República, né? Depois do presidente do presidente da Câmara, é o presidente do STF. Ou seja, se o presidente, o vice e o presidente da Câmara estão disponíveis, quem assume a presidência do Brasil é o presidente do STF. Isso daria a questão do brasileiro nato. Só que esse detalhezinho é bem importante, apesar de ser bem polêmico sobre essa diferenciação entre brasileiro nato e brasileiro naturalizado, justamente porque fica confusa essa estrutura sobre quem são, né? Como se relaciona brasileiro, essa diferenciação entre brasileiro nato e naturalizado. Estão entendendo? Estão entendendo isso? Bom, eu preparei isso para hoje, não quero avançar mais que isso. Foi rapidinho a aula hoje. Achei que seria um pouco mais lenta. Calculei errado, então. Mas tá bom, né? Nesse calor, quem que aguenta também? Falei para a faculdade que eu ia chegar atrasado, lá que eu tenho reunião hoje às 11. Falei, vou chegar atrasado porque eu vou dar aula para primeiro ano da manhã. Ano da manhã sempre a aula vai até mais tarde. Agora acabei até mais cedo. Nenhuma dúvida, pessoal? Bom, então lembrando vocês, hoje à noite tem uma palestra sobre reforma tributária. Quem quiser, quem tiver interesse, vá lá. Semana que vem tem palestra do... Eu acho, se eu não me engano, naquela palestra da Andressa, o Marcelo Piratelli deu ponto de participação para vocês, não foi? Foi para Piratelli. Eu acho que agora, essa próxima da Júlia vai ser o Matheus. Eu e o Matheus e o Marcelo estamos combinando aí da gente revezar alguns pontinhos extras aí nessas palestras aí. Acho que agora vai ser o Matheus que vai pontuar vocês aí por participação com o relatório. A gente sabe que às vezes a gente tem que ter o prêmio, né? No adestramento, às vezes a gente tem que ter o prêmio para que haja participação geral, né? Para que vocês vão lá e prestem atenção, então, né? Não, daí fica muito, né? Logo, você sabe que no simpósio, em novembro, vocês vão poder escolher 3 matérias ao gosto de vocês para ganhar um ponto de cada uma, né? Isso aqui a gente faz há 20 anos aqui na faculdade, né? Na verdade, 20 anos não, está no 23º simpósio, então faz 23 anos que vocês podem escolher 3 disciplinas para terem um ponto em cada uma. Exato, Adenor, as horas curriculares. Vocês vão ter bastante. Pelo que eu fiz as contas das palestras que eu e o Matheus organizamos por direito aqui, se vocês fizerem só nossas palestras agora e o simpósio, vocês fecham as horas. Então, acho que deu certo, no final das contas. Já fica tudo organizadinho. A gente não pode também. Eu sei que a responsabilidade das horas curriculares não é da instituição, das horas curriculares, que vocês têm que correr atrás, mas eu acho que se a instituição pode dar... porque o meu problema é, às vezes, por correr atrás de horas extracurriculares, vocês acabam fazendo aqueles cursinhos que não aprende nada, né? Aquelas coisas meio para correr atrás. Então é melhor que a gente mesmo crie algumas estruturas que vão oferecer, que eu posso confiar que vai ter algum conteúdo importante. Aí vocês conseguem fazer isso com uma estrutura mais proveitosa. Professor, mas lá quando a gente lança os certificados, lá no sistema, né, da faculdade, quando você aprovar, daí vai aparecer no nosso boletim, porque, por exemplo, ainda está 0. Tá. Aí quando vocês aprovarem, daí vai aparecer lá. Isso vai acontecer até o final do ano. Até o final do... Não, veja, esses agora... eu pedi para o Matheus já enviar automaticamente para a secretaria. Então, a gente já está computando as horas de vocês desses eventos da faculdade. Né? Mas e os que a gente colocou
Já, Então. tipo, do primeiro semestre. Daí, existe uma questão, horas curriculares sempre é a coisa mais lenta em toda instituição. Vai ser muito comum que suas horas curriculares de 2020 vão aparecer em 2021. É comum isso, tá? Então é muito comum que tenha um atraso aí de aparecer no boletim essas horas. Isso é normal, mas se você não mas lembra sempre assim, se você não recebeu uma negativa das suas horas protocoladas, suas horas foram aprovadas. A negativa eu envio já automaticamente. Se eu vou negar, eu já peço para a Vânia da secretaria já mandar um e-mail falando que não foi negado. Mas fiquem tranquilos. E não vai perder essas horas, não. Elas estão todas bem qualificadinhas na pasta de vocês ali todo. Então, só que às vezes demora um pouco para computar no boletim mesmo. Mas vai aparecer tudo lá. Beleza? Leila, as audiências, por hora, assim, como que está funcionando, Leila? A gente tem, para computar as horas, isso a gente faz uma reunião do colegiado e do núcleo docente estruturante para definir o que é computado horas ou não, né? Precisa disso formalmente. No nosso regulamento, no nosso projeto pedagógico, não tem as audiências. Mas o MEC autorizou, no período autorizado pela quarentena, que não é mais quarentena, é anentena já, que a gente possa abrir exceções de horas. Então a gente fez uma micro reunião e agora audiências pode. Então, pelo menos enquanto durar a pandemia, a gente está aceitando audiência, e daí a gente vai levar essa proposta para o colegiado, que tem que ser feita a cada 2 anos, que vai fechar agora no final desse ano, para ver se a gente inclui. Porque 2 coisas eu acho importante incluir agora, porque modernidade chegou. No nosso não tem os eventos online, a gente não aceita eventos online em tempos normais, né? Porque o nosso PPC também, a faculdade de 2000, né? E daí sempre foi assim. Então eu acho que a gente pode voltar a ter com algumas regras computação de hora para eventos online, porque agora a gente vai ter muito evento online mesmo com a normalidade, né? Eu acho que isso vai ficar bem claro. E essa ideia de audiências. Mas por enquanto está valendo, tá? Até durar a pandemia está valendo. Não, mas não tem mais evento presencial, né? Então imagina só, agora não tem evento presencial e como que eu vou exigir dos alunos que eles cumpram horas sem ter nada presencial, né? Então pelo menos o MEC fez isso para a gente, deixou a gente alterar essa regulamentação de horas, de outras determinações, igual DP, né? Que a gente aumentou a possibilidade de DP por conta da estrutura da pandemia. Não é porque a gente aumentou DP que agora você deve ficar de 4 DP, tá? Eu sei que você pode ficar de mais DPs, mas eu não aconselharia você a ficar de DPs, principalmente se for DP do Paulo Roberto. Se a matéria do Paulo Roberto é difícil agora, por DP é quase impossível. Eu conheci aluno carregando DP do Paulo Roberto do 1º ao 5º ano. Eu conheci aluno do 5º ano que estava no 5º ano de DP do Paulo Roberto. Então, eu aconselharia vocês não pegarem. Né? Bom, tirando o terrorismo que eu tenho que fazer um pouquinho sempre, porque senão eu não durmo bem. Boa semana para vocês, tudo de bom. Vamos ver se a gente se vê hoje à noite, quem puder aparecer lá. Até mais, bom feriado. Descansem também, que vocês também, depois dessas provas aí, vocês merecem um pouquinho de descanso. Um pouquinho só. Valeu, tchau.